Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e hoje tenho o prazer de retomar a segunda temporada do Juridicast. Nessa temporada, a gente vai entrevistar grandes nomes do marketing jurídico no Brasil. E para a gente começar, no episódio de hoje, vou conversar com uma convidada que entende muito do mercado jurídico e que vai falar de um assunto bem atual, que é o impacto da Covid-19 na geração de negócios nos escritórios de advocacia. Eu tenho aqui comigo a Alexandra Mafra, que é uma grande referência brasileira em desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia. Para quem ainda não conhece a Alexandra, ela possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de clientes e negócios. Em 2016, ela recebeu o prêmio de Executiva do Ano de Business Development para escritórios de advocacia. Hoje a Alexandra trabalha como consultora em desenvolvimento de clientes no mercado jurídico. Alexandra, é um prazer tê-la aqui no Juridicast para discutir um assunto que é tão importante nesse momento. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar. Oi, Leandro. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas palavras tão generosas e é um prazer poder participar do Juridicast. Eu acho que essa é uma iniciativa muito bacana, muito propícia que você está oferecendo aos seus clientes, potenciais clientes, né? E ao mercado jurídico como um todo, que está passando aí, como em outros setores da economia, está passando por momentos de extremo desafio. Então, obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês e de contribuir um pouco. Legal, Alexandra. Eu que agradeço e é um prazer enorme tê-la aqui. Para a gente começar, como fica, Alexandra, o mercado jurídico com a Covid-19? Afinal, qual vai ser o impacto dessa crise para a geração de negócios? Bom, Leandro, assim como os negócios em geral, o mercado jurídico também passa por enormes desafios nesse momento. Clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, ao redor do mundo, estão se adequando a uma realidade completamente inesperada. Porém, como em toda crise, há sempre oportunidades para ajudar os clientes e os seus negócios. Na linha do que você respondeu, Alexandra, quais áreas do direito você acredita que ganharão mais trabalho com essa crise? Bom, a cada dia, o governo, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, tem baixado medidas para mitigar os efeitos nocivos, não somente à saúde da população, como também à própria saúde da economia do país. Minha percepção, de uma forma geral, é que haverá uma demanda, nesse primeiro momento, por algumas áreas em especial, dentre elas a área trabalhista, a área de contencioso, tendo em vista as quebras de contrato, as revisões contratuais, questões sobre equilíbrio financeiro desses contratos, a área de direito regulatório, recuperação judicial, né, como nós podemos imaginar, várias empresas, infelizmente, não vão conseguir suportar esse impacto todo que a economia está passando, então haverá uma busca por questões, né, perguntas e respostas dos empresários para tentar salvar os seus negócios. E também acredito que a área de ética e compliance seja bastante demandada. E isso por quê? Porque várias empresas, e aí os escritórios de advocacia se incluem dentre elas, foram completamente pegas de surpresa quando se viram tendo que tomar decisões para dar continuidade aos seus negócios. E por que eu falo da área de ética e compliance? Porque, na minha concepção, vai haver uma procura grande desses profissionais por conta da implementação de planos de continuidade de negócios. E isso, Leandro, não é uma coisa nova. Os advogados que trabalham com clientes internacionais e respondem às chamadas RFPs, né, que são as requisições para apresentação de propostas, já há muitos anos esses clientes internacionais perguntam nos seus formulários sobre a existência de um plano de continuidade de negócio nos escritórios de advocacia. Então você vê que esse momento, apesar de toda a crise, traz sim oportunidades. E, para finalizar, eu entendo também que haverá uma procura
por profissionais que fazem mediação. Por quê? Porque a mediação ela é uma forma ágil, eficaz e bem menos dispendiosa do que um litígio tradicional. E como eu falei no início, a quebra, né, nós vivemos num mundo baseado em contratos, as nossas relações todas são basicamente contratuais. Então, tendo em vista essas quebras e revisões de contrato e uma necessidade das empresas de terem que realmente economizar nesse momento, eu acredito que os profissionais de mediação vão entrar em ação. Isso vai ser uma mudança bem bacana. Ou seja, você acredita que aquela tendência que já vinha se desenhando de as empresas buscarem soluções extrajudiciais, essa tendência tende a ampliar? Eu acredito que sim. Mais do que nunca, eu acho que é uma oportunidade onde as pessoas vão começar realmente a enxergar o valor que a mediação traz. E tem muita gente boa no mercado, profissionais de altíssima competência, fazendo já esse trabalho, ainda um trabalho de formiguinha, mas que vem ganhando relevância a cada dia que passa. Então, mais uma vez, da crise, as oportunidades surgem. Legal, Alexandra. Da mesma forma que tem oportunidades surgindo com a crise, evidentemente que a gente vai ter situações difíceis também ocorrendo aí, né? Agora que você mencionou as áreas que devem ganhar destaque, quais são as práticas jurídicas que tendem mais a sofrer com uma eventual queda de demanda? Leandro, a minha sensação é que as áreas mais transacionais terão uma certa desaceleração. O que você chama de área transacional, perdão? Exatamente. O que eu estou considerando área transacional? São as áreas que tratam de operações de M&A, que são, né, fusões e aquisições, IPOs, que são as ofertas públicas iniciais de ações, por exemplo. Eu acho que essas áreas devem ficar um pouco mais em stand-by, por enquanto. Por quê? Porque os investidores mais cautelosos, eles vão esperar os mercados se ajustarem e se adequarem a esse novo normal. E é claro que eu não estou dizendo que as transações vão deixar de acontecer, é claro que não, porque sempre há oportunidades, mas o ritmo deve cair um pouco se comparado ao início desse ano, que de uma forma muito surpreendente e inesperada, o mercado de fusões e aquisições teve uma alta de mais de 80 transações sendo realizadas. E isso foi uma grata surpresa. Então, eu acredito que essas áreas transacionais, que dependem bastante, né, da sensibilidade do mercado, da saúde da economia, como é que as bolsas de valor ao redor do mundo vão se comportar, isso tudo ainda está muito instável, né? Aí o investidor, a gente sabe, qualquer efeito, os caras dão uma segurada e esperam para ter certeza de qual vai ser o próximo passo. Essa é a minha percepção. E no contexto de geração de negócios, como sócios ou executivos de novos negócios devem se comportar nessa crise? Bom, contar uma história pela qual eu passei. Os 12 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu passei por duas crises enormes. A crise da bolha da internet, que você deve lembrar, aconteceu em 2000, e depois passei também pela crise financeira de 2008. Eu, particularmente, estava no olho do furacão, porque a empresa onde eu trabalhava auditava o banco Lehman Brothers, que foi o estopim de toda a derrocada do mercado. Ou seja, você estava no olho do furacão. Estava no olho do furacão e foram duas crises voltadas mesmo para a economia. A diferença no momento é que a pandemia provocada pela Covid-19 atinge não apenas a economia, mas também a força de trabalho que faz essa economia girar. São os produtores, são os trabalhadores, formais, informais, e os consumidores, todos eles sendo afetados de alguma forma. Essa é uma combinação, Leandro, sem precedentes. Nesse contexto, os escritórios de advocacia, mais do que nunca, devem tomar benefício do conhecimento dos profissionais de marketing e novos negócios, ou business development. Por quê? Porque eles
podem se aproveitar desse momento de crise, eu digo os escritórios, para estabelecer uma comunicação contínua, informativa, transparente, não só com o mercado, mas sobretudo com seus clientes. Mais do que nunca, esses profissionais eles têm as competências necessárias para orientar e direcionar os executivos e os advogados sobre a melhor forma de ajudar aos seus clientes e potenciais clientes que vão surgir ao longo desse caminho. A informação, Leandro, é tudo nesse momento. Basta ver o conteúdo informativo e super útil no LinkedIn e no Instagram de vários escritórios de advocacia. A rapidez com que eles vêm respondendo e compartilhando as mudanças legislativas, por exemplo, é incrível. E isso é feito pela união de esforços entre o conhecimento dos sócios e as competências e habilidades desses profissionais de marketing e desenvolvimento de negócios. Ou seja, aqueles que fizerem um bom trabalho vão se destacar em meio a todo esse turbilhão. E, Alexandra, pelo que você respondeu, estamos em um momento de vender para novos clientes ou manter os clientes atuais? Bom, como eu disse anteriormente, uma vez que os escritórios saibam utilizar as suas equipes de marketing e negócios ou contratem serviços especializados nessas áreas para ajudá-los a se posicionar e se comunicar de forma clara e contínua, eu entendo que o momento permite um belo trabalho de fidelização dos clientes, bem como de captação de potenciais clientes e também de retomada de contato com clientes que os escritórios consideram como inativos, ou seja, clientes com os quais você já fez um trabalho, muito tempo se passou e o contato se perdeu. Então, eu acho que é um momento onde dá sim para fazer um trabalho em conjunto com esses profissionais de marketing e negócios nessas vertentes de fidelização, captação e retomada de relacionamento com clientes inativos. Legal, Alexandra. E como um escritório pode explorar essas oportunidades sem gerar uma imagem ruim, de passar uma sensação de um oportunismo simplista? Ótima pergunta, Leandro. Não é muito diferente como saber quem verdadeiramente está do seu lado nos momentos difíceis da vida. Sim. É justamente durante esses tempos de incerteza que os clientes saberão quem são seus verdadeiros parceiros. Isso se aplica sim aos escritórios de advocacia como prestadores de serviços jurídicos que são. Mais do que nunca, o que eu venho dizendo é: procure o seu cliente, demonstre que vocês estão no mesmo barco, ligue, marque uma videoconferência, escreva um e-mail genuíno. Muitos advogados reclamam que não tem tempo para fazer esse tipo de atividade. Então aproveitem, usem esse momento, usem essas ferramentas de tecnologia incríveis que, apesar de estarmos vivendo momentos de distanciamento social, as ferramentas da tecnologia nos aproximam de uma forma incrível. Então usem esse momento para realmente estar em contato com o seu cliente. Demonstre interesse em saber como é que vão os negócios. Façam perguntas. Saibam escutar o que seus clientes estão dizendo. Entenda o que você, como advogado externo, pode fazer para ajudar esse seu cliente. E aí, Leandro, eu falo não só no aspecto da vida profissional, da vida de negócios, mas também da vida pessoal. Lembrem-se que nossos clientes são pessoas que também estão passando por momentos de aflições, de medos, são pessoas que têm famílias. Então, é importante você, como um prestador de serviço, seja ele qual for, e no nosso caso aqui o foco é na prestação de serviços jurídicos, aproveitar esse momento e fortalecer essas parcerias. Pergunte, como é que você pode ajudar o seu cliente? Eu tenho visto iniciativas super bacanas de advogadas, por exemplo, que são mães e que sabem que têm clientes
que também são mães, e o desafio de nós, e eu me incluo nesse desafio, é como se manter produtivo em momentos de home office com crianças dentro de casa. Então eu faço parte de alguns grupos, eu tenho visto várias advogadas passando dicas super legais para as suas clientes saberem lidar de forma produtiva com as questões do trabalho fazendo o home office. Então, assim, super bacana. São dicas práticas, fáceis e que você não está falando também só de negócios, porque o momento é tenso para todo mundo. O que você está dizendo, né, Alexandra, que no fundo é uma oportunidade, né, para as relações ficarem cada vez mais humanas, né, e não apenas focada em business, né? Exatamente. A tendência, né, a gente está vendo isso. Cada vez mais haver uma solidariedade, uma parceria. E aí, Leandro, você tocou num ponto que é fundamental. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a gente está falando exatamente no fortalecimento da parceria. A gente está falando na criação de situações onde você passe e gere confiança para o seu cliente. Então, nesse momento onde as incertezas, os medos e as inseguranças imperam, você estar perto do cliente é fundamental. Isso vai fazer uma grande diferença. E aquilo que eu falei, nos momentos de alegrias e nos momentos de tristeza também e de desafios pelos quais nós todos estamos passando. Legal, Alexandra. E como o advogado ou executivo de novos negócios devem lidar com as negociações que estavam em andamento e agora foram congeladas por conta da Covid-19? Ótima pergunta. O que acontece? O momento, Leandro, exige muita prudência e muita parceria nos negócios. Por quê? Porque toda a cadeia produtiva está sofrendo de ponta a ponta com essas mudanças legais que estão sendo impostas por conta da pandemia, pela questão da quarentena, do distanciamento social. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, mais uma vez, procurem seus clientes, conversem com eles e seus tantos outros parceiros de negócios e procurem chegar a soluções plausíveis para ambas as partes, né? Vamos pensar, cliente e escritório de advocacia. Os dois estão passando por momentos de crise. Vamos nos falar e ver como é que podemos nos ajudar, né? Todos têm seus compromissos financeiros, seus desafios. Então, o que eu tenho dito é exatamente isso, e vai muito na linha daquilo que eu falei anteriormente. É de parceria mesmo. Como é que vocês podem se ajudar? Não é o momento de se beneficiar às custas dos desafios, das dificuldades alheias. Pelo contrário, o momento é de buscar soluções em parceria que satisfaçam a todos os envolvidos dentro do que for possível. É aquela famosa situação do ganha-ganha, né? Vamos conversar, vamos ver como é que damos continuidade aos negócios e vamos ajustando. Eu tenho visto vários clientes no ramo jurídico que vêm fazendo exatamente isso com os seus parceiros, com os seus clientes. Muito bom, Alexandra. Para a gente finalizar, você teria uma mensagem final para deixar para quem nos escuta nesse momento sobre como lidar com a geração de negócios no contexto da Covid-19? Leandro, o que eu diria, e eu acho que a palavra de ordem nesse momento é cautela e parceria incondicional, sobretudo no tocante à sobrevivência das pessoas que estão sendo acometidas pela doença e também no tocante à sobrevivência dos negócios. É um momento dos escritórios de advocacia, mais do que nunca, se posicionarem e se comunicarem de forma contínua com o mercado. A informação, ela é valiosíssima e eu já mencionei isso lá atrás. Os escritórios têm feito trabalhos incríveis em termos de informação, num tempo de espaço curtíssimo. Eles estão colocando informações tão valiosas, tão importantes, no momento onde a gente tem que ter cautela para que não
haja mais confusão, né, do que já está havendo, né? A gente está vendo aí que a cada entrevista alguns políticos vão numa direção, outros vão em outra, enfim. Então, Leandro, retomando, é um momento, sim, de tomar benefício, de unir esforços entre advogados, profissionais de marketing e desenvolvimento de negócios. Por quê? Porque esses são os profissionais que têm os conhecimentos e as competências para ajudar aos escritórios de advocacia e aos advogados a colocarem as ideias, as estratégias em ação. E a gente está vendo isso acontecer de uma forma brilhante a cada dia. Eu acompanho vários escritórios no LinkedIn e no Instagram e fico bastante orgulhosa de ver como esses profissionais, essa união de esforços, né, entre o conhecimento jurídico e o conhecimento e as competências técnicas dos profissionais de marketing e de BD tem vindo à tona. E aí, Leandro, para finalizar, eu acredito que quando essa pandemia toda passar, o mundo não vai ser mais o mesmo. Certamente. Né? As relações humanas e as parcerias de negócios serão diferentes. E do meu ponto de vista sempre otimista, mudarão para melhor. Vai levar um tempo, mas aos poucos a vida pessoal, profissional, elas vão voltar ao normal e o ritmo dos negócios também. Ou seja, passaremos todos por mais uma, se Deus quiser. Alexandra, muito obrigado. Só tenho a agradecer por você ter participado do Juridicast com conteúdo tão rico e importante, né, nesse momento de grandes incertezas que a gente vive, né, não só no mundo dos negócios, mas também em todas as dimensões das nossas vidas, né? E já vou deixar o meu convite para você voltar aqui no Juridicast e falar sobre Business Development em um contexto mais amplo. Poxa, Leandro, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer poder contribuir e participar, e já te digo, convite aceito. Muito obrigada. Obrigado, Alexandra. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.